Olá, eu sou o Macorati e essa é a nossa videoaula semanal publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. Nesta semana eu vou mostrar como consumir APIs REST usando o Refit. Eu vou iniciar definindo o que é o Refit, apresentando as suas principais funcionalidades, as vantagens, vou fazer uma comparação do Refit com o cliente HTTP Client e aí eu vou mostrar na prática como usar o Refit. O Refit é uma biblioteca para a plataforma .NET que facilita o consumo de APIs REST, gerando de forma automática clientes HTTP que são baseados em interfaces. A biblioteca Refit, ela usa o conceito de Interface First, onde você define uma interface com métodos anotados por atributos para representar as chamadas à API que você deseja consumir. Então, a partir dessa interface, o Refit gera o código necessário para fazer as requisições HTTP, lidar com os headers, serializar e deserializar dados e tratar erros. Assim, as principais funcionalidades do Refit que eu tenho quando eu vou definir essa interface são geração automática de clientes. O Refit ele gera um cliente HTTP a partir de uma interface, onde nós definimos os endpoints da API que desejamos consumir. Atributos para definir requisições. Nós podemos usar atributos como GET, POST, PUT, DELETE para definir o tipo de requisição HTTP na interface. Serialização e deserialização automática. O Refit ele converte os dados de entrada e saída, o request e o response, para JSON de forma automática. Headers personalizados. Eu posso definir headers específicos diretamente na interface, onde eu vou definir os endpoints da API que eu vou consumir, usando o atributo header, como eu vou mostrar na parte prática. Suporte à formatação de URL. É possível passar parâmetros de rota, parâmetros de consulta diretamente nos métodos da interface e a integração com o HTTP Client Factory. Para melhorar a gestão do cliente HTTP, o HTTP Client, o Refit ele pode ser integrado com o HTTP Client Factory na ASP.NET Core. Eu tenho um pacote do Refit que permite fazer essa integração, como nós veremos no exemplo prático. Assim, o Refit apresenta as seguintes vantagens. Eu tenho menos código repetido, porque eu não tenho que repetir aquele código para configurar requisições, serializar e deserializar dados. Eu tenho uma manutenção mais fácil, porque definir as chamadas para a API em uma interface torna o código mais limpo e fácil de entender e manter. Eu tenho a integração com a injeção de dependência. A biblioteca Refit ela se integra facilmente com a injeção de dependência e o HTTP Client Factory na ASP.NET Core, otimizando assim o uso do HTTP Client. E a simplicidade, porque para consumir uma API, você escreve apenas a interface e o Refit faz o resto. Então vamos fazer uma comparação entre o Refit e a abordagem padrão para consumir APIs REST na plataforma .NET, que é usar o HTTP Client. Então, usando a abordagem padrão, você vai criar uma instância do HTTP Client, configurar o base address, se necessário, configurar os headers, se necessário, serializar os dados, obter o response e deserializar o response em objetos. Usando o Refit, você vai configurar o serviço do Refit, definir uma interface com os endpoints usando os atributos GET, POST, e o Refit vai cuidar automaticamente da serialização e deserialização dos headers e da execução de chamadas HTTP. Aí você vai injetar a interface gerada para fazer as chamadas num controlador, dependendo do tipo de projeto que você está utilizando. Então eu vou apresentar a seguir um resumo sobre a interface que você vai criar quando você vai usar o Refit. Então a interface no Refit é onde você descreve os endpoints da API que você deseja consumir. Aqui eu tenho um exemplo de uma interface bem simples, com um único método, onde eu vou destacar aqui alguns elementos importantes. Então, você vai definir uma interface pública e aí nessa interface nós podemos identificar um método com uma anotação que é usada na interface do Refit, onde nós podemos ter os atributos GET, POST, PUT e DELETE que são fornecidos pelo Refit. E a seguir
eu tenho o caminho relativo de acesso ao endpoint. Aqui nós podemos usar esses atributos que vão indicar como a chamada será feita API usando os respectivos métodos HTTP, GET, POST, PUT e DELETE. Depois você vai definir a URL que pode conter ou não parâmetros. Isso vai compor o seu request. A seguir você vai definir o response, geralmente usando aqui um método assíncrono, um task, e você vai definir a assinatura do método, que pode ou não conter um argumento, como no caso do exemplo aqui eu tenho um int id como argumento que vai ser passado para o parâmetro id aqui definido no request. Então isso seria um resumo, um instantâneo aqui de uma interface. Eu vou detalhar isso melhor agora. Então eu tenho aqui uma interface criada com alguns métodos e alguns atributos que nós vamos explorar. Então, na interface, cada método aqui representa uma requisição HTTP que o cliente vai fazer a API que você está consumindo. Então, os métodos da interface, eles são decorados com atributos que indicam qual o tipo de requisição HTTP está sendo feita. Aqui, ó, GET, POST, GET. E eu tenho o caminho relativo à API base, que no caso seria o endpoint que eu estou querendo consumir. Então, esse GET users ID faz um request GET para o endpoint users /ID, onde ID aqui é um parâmetro de rota. POST users faz uma requisição POST para o endpoint user. Então, o refit facilita a inclusão de parâmetros de rota e de query nos endpoints. Então aqui, ó, são métodos decorados com os atributos que indicam o tipo de request e o caminho relativo da API base. E aqui eu tenho os parâmetros de query passados na URL após o interrogação com as opções de filtro. Então os parâmetros de rota são partes do caminho da URL, no caso aqui o ID. E os parâmetros de query são valores que são passados na URL, ó, após o ponto de interrogação, representando opções ou filtro. Como exemplo aqui tenho esse query igual a name. Além disso, para métodos que enviam dados como post, no corpo da requisição, eu tenho o post put, que geralmente envia dados, né? Nós podemos usar o atributo body para indicar que o parâmetro do método deve ser enviado no corpo. Então aqui, ó, o parâmetro new user será serializado para JSON e enviado no corpo da requisição do post. Eu também posso usar headers personalizados específicos para cada requisição. Eu posso definir isso a nível de interface ou a nível de método. Quando eu defino ele na interface, ele vai ser definido para todas as requisições. Então aqui eu estou definindo que todos os requests vão exigir um header authorization com o token JWT Bidder. Se eu definir isso no método, como nós vamos ver no exemplo, ele é definido especificamente para um método. E os métodos, eles vão retornar tipicamente, olha, task de T ou task, onde T aqui representa o tipo de resposta esperado, geralmente um objeto que representa a resposta da API. Então, esse objeto aqui, geralmente você vai definir ele como uma classe C#. E geralmente você vai obter isso da documentação da API, quer seja no formato JSON, quer seja como uma classe definida na API. Então esse task user, get user, int_id, ó, ela vai ser deserializada como um objeto user, de forma assíncrona, né? Já aqui, ó, nenhuma resposta é esperada, então aqui eu só estou usando o task, que aqui é um post, né? E após eu definir a interface, eu tenho que fazer a configuração da base URL da API, que é feita quando nós criamos o cliente usando o REST Service. Aqui está um exemplo onde o cliente API Client, aqui, ó, essa variável, é o cliente que é gerado pelo refit para consumir a API com base na interface e minha API, que foi definida aqui. Então a URL base vai ser essa aqui, ó, https://api exemplo.com. Aqui você colocaria a URL da API que você quer consumir. E os endpoints definidos aqui nas interfaces serão anexados a essa URL. Feito isso, basta eu criar os métodos que pode ser feito num controlador ou numa classe para fazer o request usando o serviço do refit definido aqui, ó. E eu posso usar a injeção de dependência no construtor do controlador ou da classe para fazer isso, como eu vou mostrar no exemplo prático a seguir.
Então, na parte prática, nós vamos consumir alguns endpoints da API TMDB, The Movie Database, usando o Refit. Essa API ela é fornecida pelo site The Movie Database. Neste link, eu vou abrir aqui o link do site, onde você vê aqui a aplicação em execução, né? Então, esta API ela permite acessar e utilizar as informações sobre filmes, séries de TV, celebridades, como nós estamos vendo aqui, Aqui é a API em execução. Então, ela permite que nós acessamos as informações usando nossos próprios aplicativos ou websites. E é o que eu vou fazer nesse artigo. Então, para poder acessar os endpoints da API, você vai ter que criar uma conta e obter um token de leitura, fazendo cadastro no site e criando uma conta. Isso aí você acessa o site, faz, é básico, tá? E depois, para definir os requests e o response da API, você vai ter que conhecer o formato da resposta JSON para o endpoint específico que você quer consumir. Para isso, você vai ter que consultar a documentação nesse link aqui. Eu vou abrir aqui, vou mostrar aqui, Aqui eu tenho o guia, né? E a referência da API, né? Aqui você vai selecionar a linguagem C#, que é a linguagem que nós estamos usando, e aí você vai consultar conforme o endpoint que você quer consumir. Por exemplo, você quer aqui consumir aqui um endpoint relacionado a descobrir o filme. Ele vai te dar aqui todas as informações, os parâmetros, como que você tem que montar o request. E aqui você tem até um exemplo básico que você pode fazer um teste. Então, o importante é que você tem que respeitar a sintaxe usada nos parâmetros. Então, tudo que você precisa está aqui na referência da API e também aqui no guia da documentação. Então, as informações você vai extrair daqui. Naturalmente, você não precisa consultar essa API. Esse aqui é um exemplo que eu estou dando. Existem outras APIs que você pode consultar, como, por exemplo, a API do Firebase para consumir e interagir com o Real-Time Database, a API do GitHub para obter informação de repositório, a API do Spotify para acessar dados de músicas, playlists e artista, a API do Unsplash para você buscar fotos e imagens de alta qualidade, a API do Open Weather Map para obter informações climáticas. São alguns exemplos de API que você pode consultar usando o Refit. No nosso caso, nós vamos consultar a The Movie Database. E como essa API ela possui muitos endpoints, né, eu vou aqui restringir o escopo. Nós vamos definir o seguinte escopo. Eu vou criar uma interface definindo aqui 5 métodos onde eu vou consumir esses endpoints da API. Pesquisar um ator, atriz pelo nome, é um get, né? Obter os filmes de um ator pelo ID do autor, que é um get também. Obter os detalhes de um filme pelo ID do filme, que é um get. Adicionar uma avaliação, um rating a um filme, que é um post, né? Eu vou enviar uma informação. E excluir uma avaliação de um filme, que é um delete. É isso que nós vamos fazer. Então, a seguir, eu vou abrir aqui o nosso projeto no Visual Studio 2022. Olha, é um projeto ASP.NET Core Web API que eu chamei de API Filmes. Então, eu vou clicar aqui e vou mostrar os pacotes que eu estou usando. Eu estou usando o pacote do Refit, pacote mais atual, e do Refit HTTP Client Factory, para fazer integração com o HTTP Client Factory da ASP.NET Core. E estou usando aqui o pacote do Swashbuckle, que é a Open API. Estou usando o Net 8, né, que é a versão mais estável do .NET. E aqui esses pacotes você pode instalá-los na sua aplicação usando aqui, Tools, NuGet Package Manager, Manejo NuGet Package for Solution, digitando aqui em Browse Refit, ele vai localizar os pacotes, o primeiro pacote você vai instalar o do Refit, o outro pacote é o Refit HTTP Client Factory. Foi assim que foram instalados esses pacotes aqui. Então, feito isso, nós seguimos para a configuração do serviço do Refit aqui na nossa aplicação. Então, aqui na classe Program, eu estou definindo uma variável onde eu vou armazenar o meu token de leitura. Esse é o meu token que eu obtive ao fazer o cadastro lá no site do TMDB. Você vai obter aqui o seu token e vai ter que usá-lo porque ele tem que ser enviado em cada request. E aqui, eu estou definindo algumas configurações usando uma instância da classe Refit Settings. Aqui eu estou fazendo duas configurações. Eu estou adicionando automaticamente um cabeçalho de autorização com um token específico, que está sendo obtido aqui, Task from Result,
of token, ó, é o meu token. Então essa propriedade aqui, ó, ela está definindo essa função para obter o valor do cabeçalho de autorização para as requisições feitas com o cliente Refit. Basicamente é isso. A seguir, eu estou definindo aqui um Content Serializer que define o serializador que o Refit vai usar para desserializar o conteúdo JSON das requisições e das respostas. Aqui eu estou definindo duas configurações. Esse Property Naming Policy, estou definindo como Camel Case, ou seja, eu estou definindo que o nome das propriedades sejam serializadas usando o Camel Case. A primeira letra em minúsculo e as palavras subsequentes em maiúsculo. E o Property Name Case Insensitive igual a true está definindo que eu não vou considerar maiúsculas e minúsculas, né? Ou seja, aqui essa configuração faz com que a desserialização seja insensível a maiúsculas e minúsculas. A seguir, eu estou registrando o serviço aqui do Refit, usando aqui, ó, o Build Services, a de Refit Client, a interface que eu vou criar e vou ter que mostrar o código a seguir, ó, e aqui eu estou usando o Refit Settings. Então eu estou registrando o cliente Refit para essa interface que eu vou criar e mostrar os métodos a seguir. Então nessa interface que eu vou definir os métodos para mapear as chamadas da API. E o Refit Settings aqui contém essas configurações que eu defini aqui em cima, que vão ser aplicadas, né, a cada request. O Configure HTTP Client aqui, ele configura o cliente HTTP, o HTTP Client da plataforma .NET, que vai ser usado pelo cliente Refit. Então, o base address aqui, ó, é o endereço da minha API. Então, esse é o endereço base da API, ó, demovedb.org/3. Então, todos os meus endpoints serão compostos por essa URI mais os endpoints que eu vou definir aqui na interface. Eu vou mostrar o código da interface a seguir. Então aqui está o coração do Refit. Sem essas configurações aqui não vai funcionar, certo? Então estou usando o token, estou definindo aqui a utilização do token JWT, estou definindo aqui como vai ser feita a serialização e desserialização, estou registrando o serviço para minha interface que eu vou definir os métodos que eu vou consumir e estou definindo o endereço base. Basicamente é isso. Então agora na interface, uma interface que eu chamei de ITMDB. Então nessa interface, olha, eu inicio com o atributo headers, Aseptic Application JSON Authorization Builder. Esse atributo estou adicionando cabeçalhos padrão para todas as requisições feitas pela interface ITMDB. Então aqui o cabeçalho accept está especificando que o cliente vai esperar as respostas no formato JSON e que o cabeçalho authorization indica que um token bidder vai ser utilizado para autenticação. Isso eu já defini na configuração aqui, né? Ó. Fiz essa configuração aqui, ó, em authorization header value get. A seguir, eu tenho os endpoints que eu vou consumir. Ó. Eu vou consumir o primeiro endpoint que vai retornar um autor por nome. Então eu estou definindo aqui um método get que vai ser mapeado para esse endpoint aqui, ó, da API. O name aqui, ó, é um parâmetro de rota, né, que vai ser substituído pelo valor que eu passar no método getAuthors aqui. E ele vai retornar uma lista de actor list. Então esse actor list aqui, ó, eu tenho que definir como que eu vou tratar essa resposta. Isso foi definido aqui na pasta modules, ó. Eu criei uma classe actor list, onde eu defini o retorno, que é uma lista de autores, tá vendo? Então, observe que actor list usa um tipo actor. Então eu tenho que definir um actor também aqui, ó. Ou seja, eu vou retornar uma lista de autores e eu vou retornar o ID dele e o nome. Então, basicamente, é isso que está configurado aqui neste método que vai consumir o endpoint da API. A seguir eu tenho um outro get que vai obter os filmes de um autor pelo ID. Então esse método get ele vai ser mapeado para este endpoint e aqui o actor ID aqui, ó, é um parâmetro de caminho, de rota, que vai ser substituído pelo valor do argumento actor ID. E esse language está definindo um parâmetro de consulta, um query parameter, que vai especificar o idioma na qual a resposta deve ser retornada. Estou definindo aqui como o idioma
o inglês dos Estados Unidos. Depois eu tenho um outro método aqui definido que vai retornar os detalhes de um filme, né? Aqui é um get que está mapeado para esse endpoint e aqui eu estou definindo a linguagem que vai ser retornado o response. Então aqui eu estou usando o movie list, nesse get que retorna os filmes de um autor, ó, movie list. Movie list, ó, ele vai retornar uma lista de movies, né? Então movie aqui, ó, vai retornar o ID, o título, né? A linguagem original, a data de lançamento, essas informações. E aqui movie details, retornado pelos detalhes do filme, está definido aqui, ó. Vai retornar esses detalhes aqui, ó. O ID, o título, data de lançamento. Aqui ela usa os gêneros, olha. Então eu tive que criar um tipo genre para obter o ID e o nome de genre que vai ser retornado aqui, ó, como uma lista de genre na propriedade genres aqui. A seguir eu tenho um post onde eu vou adicionar uma avaliação a um filme. Então aqui, ó, eu estou definindo um cabeçalho com o type application JSON aqui específico para esse método. Então o cabeçalho indica que o corpo da solicitação é JSON codificado em UTF-8, que é aplicado apenas a esse método. Então aqui eu estou definindo um post que vai ser mapeado para esse endpoint aqui, ó. O movie ID é um parâmetro de rota que vai ser obtido aqui através do valor recebido no método, e o atributo body aqui, ó, está indicando que o parâmetro rating deve ser enviado no corpo do request. Por isso que eu tive que definir esse header aqui. E o último método delete, eu estou removendo a avaliação de um filme pelo ID do filme, né? Então eu estou definindo o método delete, então vai ser mapeado aqui para esse endpoint. Movie ID aqui é um parâmetro de rota substituído pelo valor para o método delete rating. Quando eu invocar esse método, eu vou passar o ID do filme na interface do Swagger. E nesses dois métodos, no post e no delete, o response ele está definido como sendo um tipo response body, que foi definido aqui, ó, na pasta models com esse código aqui, ó, status underline code, status underline message. Então esse é o tipo de retorno que eu estou esperando obter aqui nesses dois métodos e que foi definido na pasta model. Então, ó, essa é a interface que eu tenho que definir e ela indica que eu vou consumir esses 5 endpoints conforme nós definimos no escopo, né? Então agora só falta eu criar o controlador, ó, eu criei um controlador chamado Filmes Controller, fiz a injeção aqui, ó, da interface no construtor do controlador e aí, basicamente, eu defini aqui um método getActors, onde eu estou mapeando aqui, né, para actors, e eu estou usando a instância daquela minha interface e estou invocando o nome e passando o nome. Esse nome aqui é obrigatório, ó, estou usando o atributo required, se não for fornecido vai dar um erro, e o from query aqui indica que ele vai ser extraído da string de consulta da URL, o name, né? Aí ele vai obter o response e vai retornar. Para obter os filmes de um autor pelo ID, faço a mesma coisa, né? Crio um método aqui usando HTTP GET, definindo a rota, definindo aqui o parâmetro que é o ID do autor e estou usando aqui a instância da interface usando o método que eu criei na interface. Para obter os filmes a mesma coisa, olha. Então eu sempre tenho que ter em mente, ó, o tipo de retorno, actor list, movie list, né? Que foram todos definidos aqui, ó, movie leaks, actor list, como eu já mostrei. Então a definição desses tipos aqui foram todas obtidas da documentação da API. E a seguir eu tenho aqui o HTTP post, aonde eu vou passar o ID do filme e a avaliação. Isso eu tenho que passar no corpo do request, ó, from body. E para excluir uma avaliação, estou usando o HTTP delete para essa rota. O movie ID aqui vai ser passado aqui, ó, no método da instância da minha interface que foi injetada aqui no controlador. Então eu vou fechar tudo aqui, ó, close all tabs, vou executar a nossa API e tá aqui, ó, API Filmes, tá aqui os endpoints da interface Swagger, né? E eu tenho aqui os meus 3 get, o post e o delete. Então vamos lá, obter os atores por nome. Então, por exemplo, eu vou definir aqui um name, ele vai fazer uma busca aproximada pelo nome. Então eu vou digitar aqui Brad, vou clicar em Execute, ele vai me dar aqui, ó, os resultados do ID e o name dos atores, tá vendo? Ó, vou pegar aqui,
ó, Brad Pitt, 287, o ID dele. Então eu vou usar esse ID aqui, ó, para obter informações dos filmes desse ator, ó. Ator 287, os filmes que ele participou. Então aqui, ó, eu tenho aqui, ó, 12 Monkeys, diversos filmes que ele participou, o Brad Pitt, né? Então vamos pegar aqui um ID de um filme que eu conheço aqui, ó. Esse aqui, ó, close-up, de olhos bem fechados. Vou pegar aqui, ó, esse ID aqui, que é um ID bem grande, ó, ID. Então agora eu vou obter detalhes desse filme aqui, ó. Vou clicar em executar e aqui eu tenho, né, ó, o ID, o título, uma descrição, a data de liberação, os gêneros e algumas outras informações. Agora vou incluir uma avaliação a esse filme aí, ó. Vou pegar, dar um tryout, vou colocar esse ID, vou colocar aqui, ó, o valor do body, colocar a avaliação 9. Vou clicar aqui em execute. Olha aqui, ó, status code 1, status message success. Aqui, ó. Então foi adicionado uma avaliação com sucesso. Agora eu vou pegar esse mesmo ID e vou excluir essa avaliação aqui, ó. Meu mouse não está muito legal, então às vezes aqui vou dar um tryout, colocar o ID aqui e vou executar e tá aqui, ó, status code 13, o item ou registro foi deletado com sucesso. Então a minha avaliação foi excluída. Então aqui eu tenho um exemplo básico de como você pode consumir uma API REST usando o Refit. Até a próxima semana, se Deus quiser.